Tudo bem com vocês? Então, o Fábio já falou, meu nome é Guilherme. Essa é a parte que a gente se apresenta para o nervosismo ir embora, assim, sabe? Então, eu e minha esposa, a gente trabalha no CPP já há alguns anos. Eu estou envolvido com o CPP desde 2014, dando aula, cuidando dos alunos, tal. A gente tem desenvolvido algumas coisas Deus tem nos dado uma missão de mobilizar oração em alguns lugares. Eu sei que algumas pessoas aqui conhecem a minha esposa, a Gi. Lá conheceram ela em Curitiba, foi? Então, ela nem era casada nessa época ainda. Então, Deus tem dado esse encargo para nós como família de mobilizar a oração lá na chácara. Nós cuidamos dessa parte da oração. E lá em Montemor a gente tem trabalhado com o ministério profético de lá e pastoreando pessoas e tal. Então é mais ou menos isso que a gente tem feito. O nervosismo já está indo embora, então eu vou começar a falar. Primeira coisa é que eu não vou entrar ainda, a gente vai falar sobre oração, tá? Mas a primeira coisa que eu queria fazer é que eu queria liberar uma palavra que está no meu coração para vocês. Amém? Em julho, eu sou meio ruim de data, assim, então, mas em julho a gente estava no Rio e Deus falou algo comigo e o que Ele me falou tem sido a minha oração nesses dias. Eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro e, cara, não sei quem já foi para o Rio de Janeiro nesses últimos dias, ou se alguém é de lá. Aquele lugar é um caos. Não tem outra palavra que define aquilo lá, não. Aquilo lá é um caos. Sério. Desde tudo. Eu não sei se eu me assustei mais porque eu vim de uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, ok? A cidade que eu vim tem 28 mil habitantes, ok? Então é uma mini cidade onde todo mundo conhece todo mundo. É uma cidadezinha de colonização alemã, então tudo tem flor, tudo é bem cuidado assim e tal. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, ok? Contraste. Mas a gente foi ministrar junto com o Fábio Coelho, acho que alguns conhecem ele aqui, numa outra cidade, Nova Iguaçu, que é tipo assim, tem o rio, que é o caos, aí tem tipo o caos do caos, tá? Mas Deus me deu uma palavra quando a gente estava lá, que Deus ele está querendo levantar lugares que vão ser como um bolsão de misericórdia no meio do caos. E minha oração tem sido para que nesses dias Deus possa me levar em lugares que vão se tornar esses bolsões de misericórdia. E foi o que eu senti aqui nesse lugar. Não é algo que eu falo em todo lugar que eu vou, ok? É algo que eu falo onde o Espírito testifica no meu interior daquilo que eu vejo que está sendo construído em determinados lugares. E eu creio que Deus está querendo levantar aqui nessa comunidade, aqui nessa casa, um bolsão de misericórdia. Onde pessoas vão começar a vir, porque a vida delas está um caos. Não só o ambiente onde elas estão, mas Deus está gerando na nação brasileira lugares que vão ser um lugar como um manancial. Um lugar que vai ser um bolsão de misericórdia, ok? Assim como o povo no Egito, quando ele se estabelece no Egito, diz que o faraó dá para eles uma terra que chama a terra de Gósen. E esse lugar era como um bolsão de misericórdia, porque as pragas estavam pegando o Egito todo. O Egito estava sendo destruído por meio das pragas. E se você vai ler a passagem, vai dizer: mas na terra de Gósen, onde os hebreus habitavam, tinha paz. Ok? Tudo bem? Mais uma coisa, abre comigo uma passagem em Jeremias 31, versículo 28. Jeremias 31, versículo 28. Diz assim: assim como eu estive atento para arrancar e derrubar, para demolir e destruir, para arruinar, assim também estarei atento para edificar e para plantar. Ok? Como vocês viram, assim, eu e o Fábio a gente não conversa tanto, mas não por causa dele, por culpa minha, tá? Eu tenho problemas, ok? Mas ele me falou que é a última ministração de uma série, né? Então veio um monte de gente aqui, né, falar com vocês. E eu sou o último, ok? E
o que eu sinto é que vocês como comunidade, vocês viveram muitos períodos de desconstrução, onde coisas foram destruídas, derrubadas e tal. E eu sinto que não porque a gente está vindo aqui, mas por causa do coração de vocês nesse último ano. Esse é um tempo onde Deus vai começar a construir e plantar. Ok? E plantar tem a ver com coisas que você não vê. Não é mesmo? Quando você bota uma semente na terra, parece que nada está acontecendo. Ok? Então fiquem atentos a isso. Deus está plantando coisas aqui nesse lugar. Ele está edificando coisas. Edificar você vê. Quando uma casa está sendo construída, você vê as paredes se erguendo, o teto sendo construído. Mas tem coisas que Deus está plantando aqui nesse lugar. E que no tempo certo Ele vai fazer florescer. Mas não quer dizer que as coisas não estão aqui. O Fábio falou muito sobre pessoas que estão buscando ministério. Isso é muito bom. E lá no curso eu sempre dou a dica para se você quer ter um ministério. Ok? Eu tenho assim, é infalível. Você quer ter um ministério um dia na vida? Eu vou te dar tipo assim, é a chave, é o caminho de ouro para você ter um ministério um dia. Ok? Se quiser, anota aí. Como que você faz para ter um ministério? Sabe o que você faz? Você chega para o Fábio e chega para os outros pastores da casa e pergunta para ele assim, o que tem para fazer aqui? E aí ele vai te dizer, tem que limpar o banheiro, tem que limpar o chão, tem que, lavar o telhado, tem que reparar alguma coisa. Então, faça isso. Encare isso como seu ministério. Tem que ir visitar fulano. Vai. Tem que cuidar das crianças. Vai. E à medida que você fizer isso, e à medida que você construir esse caminho, a liderança que está aqui vai saber reconhecer, porque são pessoas maduras para reconhecer o que você está fazendo. E aí um dia ele vai chegar assim, não, hoje você vai trazer uma palavra de oferta. Hoje você vai pregar para as crianças. E à medida que você vai desenvolvendo esse caminho, é à medida que Deus vai liberando graça para você. O grande problema da nação brasileira hoje é que pessoas estão intitulando ministérios. Porque ouviram uma palavra e agora eu sou profeta, sou pastor, sou apóstolo. A questão é que o reconhecimento dentro das escrituras para todos esses ministérios nunca tem a ver com a pessoa dizer que é. Paulo nunca chegou para alguém e falou, oi, tudo bem? Sou apóstolo Paulo. Ele nunca fez isso. Deus veio, encontrou com ele em Atos e Paulo ficou 14 anos em silêncio. E aí você vai lá para Atos 13 que diz, você olha lá em Atos 13 que diz que em Antioquia estava reunido o quê? Pastores, profetas e mestres estavam reunidos em Antioquia. E no meio disso, o que acontece? Paulo é reconhecido e mandado para a obra. Eu queria abençoar vocês com isso antes de eu começar a falar. Amém? E a função de vocês é julgar. E retém o que é bom e o que não serve, joga fora. Ok? Então, a gente vai falar sobre oração. Eu tenho 2 pontos para falar sobre isso. A primeira tem a ver com o lugar. Ok? O lugar da oração. E a segunda tem a ver com o que vai ser requerido de nós como igreja nesses dias que nós estamos vivendo em relação à oração. Tudo bem? Então, o primeiro ponto tem a ver que oração não é simplesmente falar com Deus. Talvez esse é o conceito mais básico de oração, que eu creio que a gente precisa expandir ele. Oração não é simplesmente você falar com Deus. Oração é estar com Ele. Porque a Bíblia fala sobre a interação na oração que te conecta com um lugar, não simplesmente com uma pessoa. Óbvio que a oração tem a ver com articular palavras diante de Deus. Mas a Bíblia fala que a oração ela está ligada a você se conectar com um lugar. Quer ver? Abre comigo aí, Apocalipse 5. Todo mundo me zoa que quando eu vou falar eu não consigo não falar de escatologia. Então, eu já desisti de tentar não falar sobre isso. Apocalipse 5. Só para você entender, porque não dá tempo de ler toda a passagem. O contexto dessa passagem, ou como eu olho para essa passagem. Essa passagem está falando sobre a chegada de Jesus no céu. Okay? Jesus morreu, ressuscitou, e diz que ele ficou na terra ainda 40 dias conversando com os seus discípulos sobre o reino. Falando sobre a revelação do Messias no Antigo Testamento, explicando para os discípulos que o Messias tinha que sofrer. Okay? E se você lê em Atos 1, diz que ele subiu ao céu.
E eu creio que depois que Jesus subiu ao céu, aconteceu essa cena aqui, ok? Jesus, ele entra na sala do trono de Deus. E ali ele é reconhecido como o único que é digno de fazer. Ele é o único digno de tomar o livro, de abrir os seus selos. E esse livro fala sobre o testamento da terra, ok? O homem, ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre a terra quando ele peca lá em Gênesis 3. Ok? Ele perdeu essa autoridade. Mas o que Jesus está fazendo com a morte dele na cruz? Ele está tomando essa autoridade de volta para a humanidade. E é por isso que Jesus, ele tinha que encarnar como um homem. E o que ele está fazendo agora? Ele chega no céu e ele está sendo reconhecido como aquele que é digno de ter autoridade sobre toda a terra. E nesse contexto diz que os anjos e os seres celestiais que estão ali, só um parênteses, leia a passagem, ok? Chegue em casa e leia a passagem. Olhe para o contexto do que está acontecendo aqui. Eu sei que aqui vocês trabalham com casa de oração, então acho que esse versículo não é desconhecido para vocês, ok? Mas olha só, depois que esses seres que estão em volta do trono de Deus, eles começam a cantar, olha o que acontece a partir do versículo 8. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: Tu que és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Olha aí na passagem, o que esses seres celestiais ministram diante do trono de Deus: incenso. Mas aí a Bíblia explica o que é esse incenso. Lê aí, versículo 8, final do versículo. Tá vendo aí? João está dizendo que o incenso que é ministrado no céu é o quê? As orações dos santos. Quando Jesus ele morre na cruz, se você ler em Hebreus, diz que ele abriu um novo e vivo caminho. Para quê? Para a gente se achegar diante da sala do trono de Deus, ok? E quando nós nos achegamos diante da sala do trono de Deus, diz que lá tem incenso sendo ministrado ao Senhor. Para a gente entender essa figura de Apocalipse, a gente precisa entender qual era a função do incenso dentro do tabernáculo de Moisés. E fala que o incenso tinha a ver com um aroma, ok? O incenso tem a ver com cheiro, que chegava diante das narinas de Deus como algo agradável a Ele. O incenso, quando Moisés ministrava incenso diante do trono da misericórdia, diante da arca da presença de Deus, diz que esse incenso estava ligado a um cheiro que era agradável a Deus. E aqui, João está falando que no céu é ministrado incenso diante de Deus. E esse incenso são as nossas orações, que chegam como um aroma agradável diante das narinas de Deus. Incenso tem a ver com isso. Incenso não é só fumaça. Incenso é um cheiro que agrada a Deus. Toda vez que nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós estamos sendo como um incensário diante dele. Nós estamos ministrando algo que agrada o coração de Deus. Mas o fato é que a oração, ela tem sido uma das coisas mais negligenciadas hoje dentro da igreja. Porque parece hoje que a oração, ela foi renegada a algumas coisas. Primeiro, ela foi renegada para aqueles 5 minutos que a gente tem entre deitar na cama e pegar no sono, ok? E aí a nossa oração é assim: Senhor, muito obrigado pelo meu dia, pela minha família. A nossa oração, o nosso altar individual, muitas vezes tem sido renegado a esses minutos entre a cabeça no travesseiro e pegar no sono. O nosso incenso diante de Deus, o nosso tempo de ministrar a Ele, muitas e muitas vezes, por causa da agitação do nosso dia, tem se colocado só a esses minutos. E o altar coletivo da igreja
tem sido renegado a duas coisas. A reunião de quarta-feira das senhorinhas de coque, ok? Se você veio de algum contexto, eu vim de um contexto assembleiano, então essa era a realidade. Quarta-feira é 2h da tarde, é a reunião das mulheres, não é? Não é assim? E aí, quem que ia lá? As senhoras que já eram aposentadas, elas iam lá e oravam. E várias igrejas hoje no Brasil estão sendo sustentadas pelas orações dessas mulheres. E agora, porque nós é moderno, né? A gente está antenado às coisas que estão acontecendo no mundo, né? A gente tem renegado a oração para uma outra coisa, que a gente tem chamado de sala de oração. Eu amo sala de oração, ok? Eu fui forjado por alguns anos dentro de uma sala de oração. E quando eu estava lá na sala de oração, e se você, à medida que a gente vai aproximando os relacionamentos, você vai ver que lá em Montemor as coisas são meio intensas, assim. O negócio acontece meio assim. Como que faz? Não sei, mas vamos fazer. Normalmente é assim que acontece. Então, a gente foi para a sala de oração e funcionava assim. Ah, como que é? Não, é das 6 da manhã às 10 horas da noite que a gente ficava lá. Assim, morrendo. Eu não aguentava mais viver. Mas quando eu estava na sala de oração, eu percebi uma coisa. A gente era uma comunidade pequena ainda, lá. A gente ainda é uma comunidade pequena, mas era menor ainda. E a gente tinha talvez umas 40 ou 50 pessoas que se reuniam nos cultos de domingo. Mas na sala de oração ia 5. Desses 5, 3 dormia. Era bonito de ver. Faz sentido isso para vocês aqui? Gente, a sala de oração, ela foi criada para ser um facilitador para você orar, ok? Mas se você acha que sua vida vai ser sustentada porque pessoas estão orando, eu vim aqui só para falar uma coisa: no reino de Deus não existe efeito manada. Sabe o que é isso? Efeito manada é assim, no meio de uma manada de bicho, tá? E eu sou técnico agrícola, então eu sei do que eu estou falando. No meio de uma manada de bicho tem sempre aquele bicho mais velho que puxa todo mundo. E é assim, no colégio agrícola, a gente tinha que lidar com as ovelhas, tá? E ovelha é o bicho mais burro que existe na face da terra, ok? Você quer ver um bicho burro, tá? Se Deus criou um bicho burro, chama ovelha. Por quê? Porque ovelha não vê cerca, sai correndo, fica preso no arame farpado, e tipo assim, porque vai reto, não vê nada. Assim, não importa para onde se você pega aquele bicho que vai guiar todo o rebanho, você leva o rebanho inteiro para onde você quer. Assim, você pega, ata uma corda nesse bicho e sai caminhando, você leva 50, 60, 70, 100 ovelhas para onde você quiser. Assim, nem que seja para ir para o matadouro, ok? Você leva e ela vai felizona, sem medo do perigo. Não existe esse efeito dentro do reino de Deus. Deus, ele tem chamado nós como igreja nesses dias para orar. Deus, ele tem chamado nós como igreja nesses dias para nós nos conectarmos com essa sala onde incenso é derramado. E não existe um ministério que vá sustentar a sua vida de oração. A sua vida de oração é sua responsabilidade. Porque pessoas estão orando aqui, não significa que você está orando. Deus, ele nos chama individualmente para nos conectarmos com esse lugar, com a sala do trono de Deus. E a gente sempre faz a mesma pergunta: o que você acha que tem mais valor? Usando de novo o exemplo da senhorinha de coque, ok? Um líder da igreja brasileira que tem acesso direto ao presidente, ok? Ou uma senhorinha que entendeu o papel dela de intercessora, que se conecta com a sala de governo do universo. Nós como igreja estamos precisando entender isso. Nós precisamos olhar para a história dos avivamentos, se nós queremos um avivamento. E nós precisamos ver que antes de um avivamento, pessoas se entregaram à oração. Pessoas se entregaram ao lugar secreto de oração. Pessoas se entregaram a bombardear o céu. Ok? Para mim, tem algumas passagens que são escandalosas dentro da Bíblia. Uma delas é
Lucas 18. Lucas 18, Jesus conta uma parábola. Ele fala assim, que tinha uma mulher que precisava que uma causa dela fosse julgada. E tinha um juiz. E o juiz, ele era iníquo. Todo mundo já leu essa passagem? Sim? E diz que, como que o juiz respondeu para aquela senhora? Porque ela importunava o juiz o dia inteiro. Todo dia, quando o juiz ia para o tribunal, ela estava parada lá. E aí, vai julgar minha causa? Aí no outro dia o juiz ia lá e a senhoria estava lá. E aí, vai julgar minha causa? E aí, vai julgar minha causa? E aí? Pensa na cena. 10 dias, 20 dias, eu não sei quanto tempo Jesus estava pensando nessa parábola. Mas diz que o juiz não julgou a causa dela porque ele era correto nas coisas. Foi porque ela encheu o saco do juiz. Ela incomodou ele tanto que ele... Vem cá, vou julgar esse negócio aqui agora. E o engraçado é que dentro da parábola Jesus fala assim, então, faz a mesma coisa com Deus. Deus está procurando pessoas que vão importunar Ele, que vão encher o saco de Deus. Deus quer ser incomodado nesses dias pela igreja. É isso que a passagem está falando. Deus está buscando pessoas na terra que vão entender o lugar de oração e vão incomodar Deus. Deus quer ser incomodado nesses dias por uma igreja que clama por avivamento, por uma igreja que clama por arrependimento, por uma igreja que clama pela volta de Jesus. Deus quer ser incomodado. Lucas 11 fala sobre bater, mas não bater uma ou duas vezes, bater até que se abra. Lá no curso eu falo muito, e eu bato muito nessa tecla sobre o jejum de Daniel. Quantos aqui conhecem o jejum de Daniel? Quantos aqui já fizeram o jejum de Daniel? Eu só queria dizer que talvez você fez o jejum de Daniel errado. Por quê? Todo mundo fala, né? O jejum de Daniel tem a ver com 21 dias, jejum e tal. Só tem um problema. Daniel não orou 21 dias. Ele orou até que a resposta chegasse até ele. Daniel não jejuou 21 dias. Ele jejuou até que a resposta veio. Por quê? Porque a passagem fala que a primeira vez que Daniel ele se colocou em oração, pedindo para que Deus libertasse o povo da Babilônia, no primeiro dia, Deus respondeu. E diz que houve guerra no céu. E o princípio de bater até que se abre tem a ver com isso. Existe guerra no céu. Nossas orações, às vezes, não são respondidas sobre um avivamento para a cidade de Rio Claro, porque tem guerra no céu. E o que a igreja precisa fazer é bombardear as regiões celestiais, até que se abra um espaço para que a resposta possa descer até a terra. Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? É assim, vou abrir só um parênteses. Eu não sei pregar. Eu quase nunca faço isso aqui. Eu dou aula para os alunos. E aí quando eu falo e eles não entendem, eles... Então assim, tá dando para entender? Aí você faz assim com a cabeça. Não? Sim? Ok. Então tá bom. Nós como igreja, nós precisamos aprender a nos relacionar com esse lugar. O lugar do trono de Deus. Esse lugar é onde Deus governa todas as coisas. Esse lugar é onde Deus sustenta o fôlego de vida de todas as pessoas. Esse lugar é onde até mesmo aquelas pessoas que estão blasfemando contra Deus, Deus está lá, sustentando o fôlego delas. E Deus nos chama para nos relacionarmos com esse lugar. Esse é o lugar da igreja, e é por isso que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Porque o nosso chamado não tem a ver com sair por aí repreendendo um monte de demônio. Uma vez eu vi a pregação de um cara, eu não vou citar nome, tá? Mas ele estava pregando lá no Rio de Janeiro. Lembra que eu comecei falando sobre o Rio de Janeiro? E ele pregou assim: porque eu ordeno agora, eu tô tipo assim, sendo literal nas palavras dele. Eu ordeno agora que todo o demônio, num raio de 5 quilômetros, vem aqui na frente agora. No Rio de Janeiro. Deixa eu frisar esse ponto. Assim, nessas horas eu agradeço porque Deus ele não responde às nossas orações.
Imagina se todo demônio num raio de 5 quilômetros, no Rio de Janeiro, ênfase, no Rio de Janeiro, aparecesse na frente do cara. Deus não está nos chamando para isso. A guerra espiritual que nós estamos fazendo tem a ver com nós pedirmos para Deus intervir na terra. E é por isso que na Bíblia você nunca vai ver nenhuma oração contra um principado, contra uma potestade. Todas as orações na Bíblia elas são direcionadas ao trono de Deus. Você não vê nenhuma oração na Bíblia expulsando principado, potestade, até porque eu acho que a gente nem vai conseguir. Ok? Você pode orar: Senhor, eu repreendo agora o principado das drogas de uma cidade. Eu nunca vi essa oração sendo respondida. Por quê? Porque se eu saio na rua, nos lugares da cidade, eu vejo pessoas usando drogas ali. Mas o que nós precisamos fazer é entrarmos nesse lugar que foi nos dado como acesso por causa da cruz e por causa do sangue de Jesus. E nós precisamos falar para Deus todas as injustiças que nós vemos na nossa cidade. E nós precisamos orar para termos graça e para termos estratégias de como representar ou sinalizar o reino de Deus para essas pessoas. Vou abrir mais um parênteses. Muitas vezes nós temos o costume de fazermos coisas e orar para que Deus abençoe as coisas que a gente está fazendo. Nós precisamos parar de fazer isso como igreja. Acabou o tempo de falarmos isso. Que a gente cria na nossa cabeça o que Deus quer para a nossa vida e a gente fica orando assim: Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Aí depois dá errado. Aí você bota a culpa em quem? Em Deus. Para com isso. As nossas estratégias nesses dias precisam ser estratégias que saem do trono de Deus e que vêm até a terra. E dessa forma a gente vai aprender a ferir a terra com a justiça de Deus até que Ele volte. Ok? Esse é o lugar da igreja. Nós como igreja somos responsáveis. Isso eu quero dizer para todo mundo aqui. Porque quando Jesus voltar, Ele vai perguntar assim: por que você não orou? Porque lá no dia, que dia é hoje? Dia 6 de outubro, veio um moleque lá na igreja e falou que você deveria orar. Por que você não fez isso? Então eu vou falar. Nós como igreja, ou seja, cada um de vocês aqui tem a responsabilidade de ser um incensário que queima diante do Senhor. Isso não é função do pastor, não é função dos presbíteros, não é função de quem está na sala de oração. Quem está na sala de oração recebeu um chamado para isso. Glória a Deus por isso. Mas isso não te exime da responsabilidade de orar, da responsabilidade de queimar, como um incensário queimava diante da arca da aliança de Deus. Amém? Fala amém que você está concordando com isso. Pronto, se lascou. Sabe o que significa amém? Significa assim seja. Agora, se vira. Tá? Se vira aí. Porque o que eu tenho sentido nesses dias é que nossas pregações precisam trazer as pessoas para a responsabilidade. Para você entender que não sou eu que ministro diante de Deus, mas somos nós que ministramos diante do trono. E eu espero que o que eu estou falando não seja novidade nenhuma para você. Eu não estou aqui para falar a última revelação, nem nada assim. Não, a gente não precisa disso. O que nós precisamos entender é que se esse lugar quer ser uma família sacerdotal, os sacerdotes vão ter que se levantar. É simples. Se você é um pai de família, você é responsável por agitar o incenso na sua casa. Se você é um rapaz solteiro, você é responsável por queimar, para que quando a sua esposa venha, você saiba discipular elas no caminho do Senhor, ok? Não tem novidade, não tem. A gente pode até fazer umas firulas assim para parecer que é um negócio, mas no fundo não é. No fundo tem a ver com uma palavra: responsabilidade. Se você não assumir a sua, nós não vamos conseguir caminhar como igreja. É simples, ok? Tudo bem? Eu queria ler mais uma passagem para que você pudesse entender qual é o nosso desafio nesses dias. Abre comigo aí, Mateus 24. Mateus 24.
Mateus, o 24 ao 25, é uma das passagens que eu sou mais apaixonado na Bíblia. Ano passado, no CPP, eu fui dar uma aula sobre Mateus 24. E foi umas 6 aulas, eu acho. Então eu gosto muito dessa passagem, ok? Olha só, vamos começar a partir do versículo 36. Mateus 24, a partir do versículo 36. Mas, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Agora presta atenção no versículo 42. Portanto, vigiai, pois não sabei o dia que vem o vosso Senhor. Se você olhar para essa mesma passagem, mas escrita por Lucas, e se você quiser conferir, está lá em Lucas 21, 36, a mesma passagem em Lucas está escrito assim: vigiai orando. Nossa postura de vigias nesses últimos dias, ok? Só para você entender o contexto da passagem, tá? O que estava acontecendo? Jesus está comparando os últimos dias, ou os dias que antecedem a vinda de Jesus, que eu creio que a gente está muito próximo deles, ok? Com os dias de Noé. E o que acontecia nos dias de Noé? Diz que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Pergunta: tem alguma coisa errada nisso? É errado comer? É errado beber? É errado casar? É errado dar-se em casamento? Não tem nada de errado. Mas sabe o que estava acontecendo nos dias de Noé? As pessoas, elas estavam só preocupadas com a normalidade da vida. E nós, como igreja, nós precisamos cuidar muito para não cair nisso, na normalidade da vida. Normalidade de ter um emprego que vai me gerar sustento, e com esse dinheiro eu vou comprar um carro para ir para o emprego, para trocar de carro, para ir para o emprego, para trabalhar a semana inteira, para no final de semana comer um hambúrguer e assistir Netflix. E aí no domingo eu vou no culto, porque afinal de contas eu sou evangélico. Para fazer uma faculdade, para ter dinheiro, para poder encontrar alguém, para casar e para ter filhos e para procurar uma promoção no emprego, para ter mais dinheiro, para domingo ir no culto, porque afinal de contas eu sou evangélico. Nós como igreja, nós estamos nos aproximando desses dias, onde a normalidade da vida vai acompanhar, ou vai tentar o nosso dia a dia, ok? Por isso que a Bíblia fala que os nossos olhos não podem estar na terra, os nossos olhos precisam estar fixos no céu. Por quê? Assim, literalmente foi isso que aconteceu nos dias de Noé, né? Assim, tava todo mundo se preocupando em comer, beber e não olharam para o céu. E tipo assim, nem algo espiritual que aconteceu nos dias de Noé. Eles não olharam para o céu no sentido, não viram a chuva que estava chegando, ok? E se nós não aprendemos a ter um olhar no céu, se nós não aprendemos a ter uma postura vigilante, que tem a ver com orar, nós não vamos estar percebidos daquilo ou do tempo que nós estamos entrando como igreja. Sabe o que o mundo está fazendo? Ele está nos dando estabilidade no Brasil nesses dias, ok? Nós vamos entrar num tempo de estabilidade, e eu não estou dizendo que isso não é de Deus, ok? Nós como igreja, a gente vai precisar aprender a aproveitar a oportunidade do tempo que a gente está entrando, ok? Um tempo de estabilidade, um tempo onde portas vão se abrir, isso vai acontecer. O problema é quando isso acabar. O problema é se o seu coração vai ser um coração vigilante. E essa é a postura para os próximos dias. Nós como igreja, a gente precisa aprender a ter muito recurso, bancar muita gente na missão, orar muito no ambiente com ar-condicionado. Por quê? Porque vai chegar um dia onde isso aqui não vai mais acontecer. E o que vai definir se você vai estar preparado para isso ou não, é o que a passagem está dizendo. Se você tem uma postura vigilante diante do trono de Deus. Faz sentido para você? É isso que vai definir
Sua conta bancária não vai conseguir te defender dos dias que estão vindo. Essa é a realidade. Deus não tem nada contra em dar coisas boas para os seus filhos. Lucas 11 fala que ele dá. O problema é quando chegar o tempo que ele tirar. E ele vai tirar. Porque a Bíblia fala que o juízo vai começar pela casa de Deus. Porque a Bíblia fala que vai chegar um dia em que ele vai abalar todas as coisas. E o que vai permanecer? Aquilo que é inabalável. Então nós como igreja, nós precisamos estar vigilantes. Ok? Lembra? Quando eu estou falando nós como igreja, eu não estou falando de efeito manada. Você como igreja precisa estar vigilante. Acho que assim fica melhor. Porque nós precisamos aprender a relacionar com esse ambiente do céu. E desse lugar vai vir a nossa provisão. E desse lugar vai vir aquilo que nós precisamos fazer. Desse lugar é o lugar onde sai a voz de Deus. Amém? Desse lugar é o lugar que sai a voz de Deus. E nós como igreja, você como igreja, precisa estar apercebido da voz de Deus. Existe uma mentalidade na igreja hoje que a gente precisa quebrar, que é, eu venho num dia especial, num lugar especial, ouvir uma pessoa especial que tem uma palavra especial para me dar. E talvez você está vivendo nesse ciclo. E eu queria que essa manhã te encorajasse a quebrar isso. Sem querer te emocionar, nem nada assim. Eu só queria que você parasse para pensar na sua vida. Será que o pessoal do louvor pode subir? Eu queria que cantasse uma música que cantou aqui no início. Quando cantamos juntos, né? Pode ser? Tudo bem? E eu quero trazer algo prático aqui. Nós precisamos, como igreja, aprender a relacionar com esse lugar. E estar atentos à voz de Deus. Por quê? Porque incenso tem a ver com oração, que chega diante do trono de Deus. E assim, se você ler um pouquinho mais de Apocalipse, se você passar o capítulo 5, você vai chegar no capítulo 8, ok? E no capítulo 8 diz que Deus manda um anjo pegar esse incenso que está sendo acumulado no céu e jogar de volta para a terra, como forma de juízo, ou como forma de Deus estabelecer a justiça dele. Ou seja, Deus vai estabelecer a justiça dele na terra. Quantos querem ver a justiça de Deus sendo estabelecida na terra? Amém, né? Deus vai fazer isso por meio das orações que estão sendo acumuladas no céu agora. Quando eu e você entramos diante do trono de Deus, ministrando a Ele orações, música, incenso, quando nós entramos diante do trono de Deus, clamando, Deus faz justiça na cidade de Rio Claro, Deus faz justiça nessa nação. Quando nós entramos diante do trono de Deus, declarando, Santo, 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 incenso é acumulado diante do trono de Deus. E a promessa é que um dia esse incenso vai voltar para a terra em forma de justiça. E a promessa é que esse incenso, esse clamor, um dia Deus vai responder, sabe como? Enviando Jesus. Porque a Bíblia fala que o Espírito está clamando para que Jesus volte. E existe um clamor do Espírito chamando a igreja, chamando a noiva para fazer o quê? Dizer, vem. A volta de Jesus é uma resposta de Deus às orações dos santos. A volta do nosso amado, o estabelecimento da justiça, é uma resposta à nossa oração. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. E antes da gente cantar, eu queria te desafiar algo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ok? Esse que mora dentro de você, diz que ele é aquele que esquadrinha o nosso coração. Ok? Essa é a ação do Espírito. O Espírito Santo faz isso. Esquadrinha o nosso coração. E diz que ele esquadrinha o nosso coração, fazendo 3 coisas. Revelando o pecado, a justiça e o juízo. Ok? É isso que o Espírito Santo faz.
E eu queria te convidar a, antes da gente adorar, antes de qualquer coisa, você colocar o seu coração diante do Espírito Santo. E talvez quando você fizer isso, o Espírito Santo vai revelar um pecado. Gente, Deus não tem problema com pecado, ok? Ele morreu na cruz, tá tudo bem. O que Ele quer é que você se arrependa dos seus pecados. A cruz não é varrer os seus pecados para debaixo do tapete e tipo Deus está assim, não, tá tudo bem. Não é isso. A cruz é o poder que você tem para se arrepender dos seus pecados, apresentando eles diante de Deus, recebendo graça e poder do Espírito Santo para vencer áreas de pecado, vencer coisas que não estão segundo o padrão do Messias. Então eu queria te convidar, feche o seu olho. Não tem a ver com o que eu vou falar, tem a ver com você. Eu queria que você fechasse o olho e que você pedisse para o Espírito Santo agora sondar o seu coração. Orar não tem a ver com palavras difíceis que você fala para Deus. Fala para Ele assim: Espírito Santo, sonda o meu coração. Pai, eu oro pelo mover do Teu Espírito aqui nesse lugar, aqui nessa casa. Espírito Santo, sonda os corações. Sonda os corações aqui. Espírito Santo, a Bíblia declara que você é um vento. Eu oro para que toda a paralisia seja quebrada aqui nesse lugar. Eu oro para que toda a paralisia, Senhor, toda a normalidade da vida seja quebrada aqui. Se por acaso o Espírito Santo falou para você uma área que não está muito legal, uma área de pecado, peça o perdão do Espírito, porque Ele tem poder para te perdoar. Ele nunca revela um pecado que você tem para te deixar com vergonha, para te deixar constrangido. Ele revela os nossos pecados para que o nosso coração se aproxime cada vez mais do coração de Jesus. É isso que o Espírito faz. Pai, que sobre essa casa seja liberado, Senhor, o Espírito da profecia, Senhor. O testemunho de Jesus. Testifica o seu sangue nos corações aqui. Testifica o teu nome nos corações aqui. Espírito da profecia. Espírito da profecia, invade esse lugar. O que nós vamos fazer agora é que nós vamos declarar diante das regiões celestiais. Nós vamos declarar diante do trono de Deus, diante das regiões celestiais dessa cidade, que nós somos incenso que é ministrado diante do Senhor. Nós vamos cantar isso. E o que eu quero que você tenha na sua mente é que você veja o trono de Deus. Eu abençoo esse lugar agora com visão, para que você veja o trono do Pai, para que você se veja como um sacerdote. Pai, eu oro para que poeira que está nos ombros caia agora. Paralisia seja quebrada agora aqui. Eu oro por uma casa que reflete responsabilidade.
Vamos, faça uma declaração diante das regiões celestiais. Deus nos chamou, a nossa identidade tem a ver com isso. Erguer incenso. Vamos, vamos, vamos. Não é a equipe de louvor que tem que fazer isso. Se entregue nessas palavras diante do trono de Deus. Isso é uma liturgia diante do céu. Nós queremos nos conectar com a sala do trono de Deus. Nós levantamos incenso. Deus nos fez um incensário diante dele. Queime incenso diante do Senhor. Queime incenso diante do Senhor. Se você não sabe para onde sua vida vai, queima incenso. Queima incenso diante do Senhor. Vamos, vamos. É nós como igreja. Vamos. Nós não vamos mudar para outra parte da música. Nós levantamos incenso diante do Senhor. Senhor, nós queremos ser um nessa manhã e erguer incenso diante das tuas narinas, Senhor. Diante das tuas narinas, Senhor. Um cheiro agradável diante de ti. Nós levantamos incenso, levantamos incenso. Prometo que eu vou parar de falar, tá? Mas só mais 3 coisas. Eu sinto mais uma coisa sobre vocês. E o que eu tô falando, o Fábio vai julgar. E eu sei que ele vai ter a melhor maneira de passar e de orientar. Isso eu tenho certeza. Mas na vida de Moisés, ele passou por 2 fases bem diferentes e bem distintas em relação à responsabilidade que ele precisava ter. E isso revelou o coração de Deus de algo que às vezes a gente não percebe. A primeira fase que Moisés passou foi uma fase de imaturidade, ok? E a promessa que estava era que o povo ia ser liberto em 400 anos. Só que o povo não foi liberto em 400 anos. Eu não sei se você já fez as contas, mas o povo foi liberto em 430 anos. Por quê? Deus esperou 30 anos a mais para cumprir uma profecia, porque Deus estava esperando Moisés. Eu sinto pessoas aqui que estão vivendo esse tempo, um tempo onde Deus vai se revelar para você como um Deus que espera, porque Deus ele não está preocupado com o seu resultado somente, porque a gente fica falando de responsabilidade, mas Deus conhece a sua imaturidade, ok? Deus não está preocupado com o resultado que você vai dar. Ele não estava preocupado com o resultado que Moisés ia dar. Ele estava preocupado com o coração que Moisés ia gerar e precisou de 30 anos a mais. Tá tudo bem. Agora, quando Moisés amadureceu, ele quis dar para trás. Quando Deus manda ele libertar o povo, Deus teve que ser duro com Moisés, puxando ele, trazendo ele para dentro do plano de Deus. E Deus teve que ser duro com ele. Deus teve que dizer, vai e fala com o faraó. E esse era outro tempo na vida de Moisés, porque ele já tinha amadurecido. Eu abençoo vocês com discernimento para saber em qual tempo você está. Um tempo onde Deus está revelando o coração dele para você. E aí você vai ver que no meio das suas debilidades, Deus ele vai te esperar. Ou se você está num tempo onde Deus precisa ser duro com você e falar, pega e vai. Queria abençoar vocês com isso. Amém? Quando eu estava, eu não sei seu nome, desculpa, Lucas. Quando eu estava orando por você,
Eu senti muito forte que Deus ele vai, e talvez você já ouviu isso sim, talvez seja só uma confirmação sim, que Deus ele vai te dar graça para liberar pessoas, para conectar ambientes, ok? Deus está te levantando como um intercessor. Intercessão não tem a ver só com falar. Um intercessor é alguém que conecta lugares. Deus está te chamando para isso, para conectar lugares, ok? E sobre, vocês são casados? Eu vi uma palavra aí, talvez eu não tenha muito o que explicar, talvez eu só vou falar ela assim. Mas eu vi dentro de vocês um fogo por avivamento. Quando estava no início, assim, e eu sinto que Deus ele está trazendo uma estação que Ele vai aquecer e vai avivar o coração de vocês de uma forma que vocês não viram ainda. Não sei se vocês já passaram por lugares onde tinha uma expectativa de um avivamento num lugar. Eu abençoo vocês que a expectativa de vocês esteja um avivamento dentro de vocês, um coração que queima diante de Deus.